Oi gente, tudo bem? Continuando o vídeo anterior em que eu contei sobre como a gente tirou a sondinha do Nathan, né? Como foi o processo dele sair da sonda para ir para a mamadeira. E quando enfim esse dia chegou, que o médico falou: pode tirar a sonda dele, que ele já tá comendo bem pela boca. Na época ele já tava com 4 meses, então o médico disse que ele já poderia comer alguma coisa mais sólida, uma papinha de banana, uma coisa assim. Um dos probleminhas dele, por conta do esôfago, de todos esses problemas, também era o refluxo. É uma válvula que tem ali entre o esôfago e o estômago, que como foi muito mexido, o esôfago dele teve que ser reconstruído, ele não tinha uma parte do esôfago. O esôfago dele só ia até aqui, aí aqui não tinha mais nada, eles tiveram que puxar e reconstruir um esôfago. Então aquele pilãozinho da boca do estômago, ele meio que não tinha isso, então ele voltava muito fácil, ele tinha muito refluxo. Inclusive o leite que ele tomava era um leite para refluxo, que era o Aptamil, o anti-refluxo, que ele ficava mais grosso. Na hora ele ficava líquido, mas esperava um pouquinho, depois que tomava, ele virava uma gelatina, aí não voltava. Quando ele passasse para a papinha, o médico falou que esse probleminha de refluxo dele ia diminuir bastante quando ele começasse a comer coisas mais sólidas. E ele tava evoluindo assim, super bem, ele tava muito esperto, ele tava começando a sentar, tava balbuciando várias coisas, chamava até a Catita, assim, fazia assim pra chamar a Catita, que é uma gata que a gente tinha. Ele comia, mas ele não comia uma quantidade muito grande, ele comia muito pouquinho, ele sempre, acho que ele cansava ou o estômago dele, que digeria muito devagar, ele comia super pouquinho. Quando ele começou a comer uma quantidade maior, que a gente percebeu que parece que a fome dele começou a aumentar, não sei, ele começou a comer mais, ele começou a vomitar. E era um estresse bem grande, porque ele vomitava muito, vomitava tudo. Às vezes já fazia 2 horas que ele tinha comido e ele vomitava. O que acabou gerando uma preocupação nossa. Foi de um dia pro outro que ele começou a vomitar. Ele tava bem, aí ele ficou quase um mês, mais ou menos, assim, bem, começando a comer e tudo mais, papinha. E de repente ele começou a vomitar muito. Ele costumava, né, por conta do refluxo, às vezes vomitar um pouquinho, mas ele começou a vomitar demais. Ele vomitava uma quantidade muito grande, às vezes ele vomitava mais do que ele comia. O que era muito estranho e eu fiquei muito preocupada. A casa tava sempre com cheiro de vômito de bebê. A roupa de cama dele era trocada 2, 3, 4, às vezes 5 vezes por dia, por noite, porque ele tava sempre vomitando. Eu levei ele no Dr. Percy novamente. É um raio-x contrastado que eles dão, né, um contraste pela boca, e daí no raio-x mostra assim, né, todo o caminho que o leite passa, né, por todo o caminho que o leite passa. Então a gente fez esse raio-x no Nathan, levamos pro Dr. Percy, no qual ele viu uma fístula. E ele pediu para que a gente levasse o Nathan num hospital lá em Florianópolis. Ele tinha uns amigos cirurgiões lá, ele tinha um amigo que era especialista nesse tipo de cirurgia. Ele falou que não ia mais mexer no Nathan, e pediu pra gente não levar no hospital infantil. Ele queria que o Nathan fosse atendido por alguém que tivesse mais experiência no caso. Aqui em Joinville, o único médico que tinha experiência no caso, nesse tipo de cirurgia, era o Dr. Percy. Mas não é só isso, na verdade tem que ser uma equipe. É uma cirurgia bem complicada, o Dr. Percy falou que era bem complicada mesmo assim, era bem sério agora, porque ele já tinha feito várias, e uma fístula, eu expliquei pra vocês no vídeo anterior, é difícil dos médicos conseguirem achar. A noção que eles têm do local da fístula é pelo raio-x, porque a olho nu, na verdade, nem dá pra ver. Então não se sabia nem se essa fístula que o Nathan tinha não era a mesma. Poderia ser a mesma desde quando ele nasceu, mas que até hoje não tinham achado pra fechar. Que algumas fístulas se fecham sozinhas, mas aquela não ia fechar sozinha e ele precisava passar por uma cirurgia bem urgente, de emergência, antes que
ele começasse a fazer pneumonias, né? Porque a hora que começa a fazer pneumonia, ele tem que primeiro tratar a pneumonia para depois passar por uma cirurgia. Eu saí do consultório com o Nathan e já liguei pro Dan na hora e falei, amor, a gente vai ter que ir pra Florianópolis. Daí ele, como assim, né? Eu expliquei toda a situação. O Dan recebeu a notícia bem assustado e saiu mais cedo do trabalho e eu já comecei a arrumar as malas. A gente não pensou duas vezes, a gente nem pensou em nada, na verdade. Eu não pensei em nada. A minha mãe me ajudou, ligou para as minhas tias lá em Florianópolis, que eu tenho tias lá. Tenho 3 tias, a minha mãe morava lá, então toda a minha família é de Florianópolis. Então minha mãe ligou para as minhas tias, avisando que a gente ia e se tinha lugar pra gente dormir lá, pra gente poder ficar lá alguns dias. Eu imaginava que a mesma coisa que a gente sempre imaginou, né? Que a gente ia chegar lá, o Nathan ia passar por uma cirurgia e logo já ia vir pra casa, tipo uns 15 dias, né? Só que não. A princípio eu fui sozinha com o Nathan, o Dan só levou a gente, o Dan nos levou, eu fiquei na casa da minha tia. No outro dia de manhã, bem cedo, a minha tia foi comigo no hospital, a minha tia é enfermeira, então já dava uma ajuda, né? Ter uma enfermeira do lado. Ela foi com a gente. E a gente chegou lá no hospital infantil pra internar o Nathan. O Nathan sozinha no hospital e o Dan ia trabalhar e tinha que trabalhar e ele tinha que correr atrás de uma licença novamente, né, pra acompanhar. Então eu ia ter que ficar alguns dias sozinha com o Nathan lá no hospital. Então, uns 2 dias depois a minha mãe foi pra lá pra poder ficar um pouco com ele, pra eu ir pra casa da minha tia um pouco descansar, porque eu tava muito cansada, que a rotina lá não era, né? Rotina de hospital é bem difícil. A parte que no hospital infantil lá de Florianópolis, as mães que ficavam com os bebês lá, a gente tinha um apoio muito grande. A gente tinha apoio de psicólogas, tinha uma casa que ficava do lado do hospital infantil, em que a gente podia ir lá tomar banho. Se precisasse de albergue, elas também, as assistentes sociais, corriam atrás pra gente poder, se a gente não tivesse lugar pra ficar, né, pra poder ficar lá. As enfermeiras eram super compreensivas, a gente não precisava ficar 24 horas ali do lado do bebê, né? Por exemplo, eu preciso ir tomar um banho, a enfermeira ficava de olho nele e a gente ia tomar banho, eu preciso almoçar, a gente saía pra almoçar e a enfermeira ficava com o bebê, né? De coisa diferente do hospital infantil, que era um pouco mais difícil. Eu acho que o corpo clínico do hospital infantil aqui de Joinville era um pouquinho menor, não sei. Enfim, a gente fazia essa revezada, né? A minha tia também me ajudava, a minha prima também me ajudava, então elas me ajudavam, todo mundo se ajudava lá, a gente se e ficava com o Nathan. Quando a gente chegou lá com o Nathan, logo ele foi pra cirurgia, não demorou muito, ele chegou lá num dia, eu acho que em 3 ou 4 dias ele já foi pra cirurgia, e a cirurgia dele foi bem complicada. Eles abriram o esôfago do Nathan para poder fazer a cirurgia. Na verdade, o médico falou, né, pra gente, ele explicou que na verdade cirurgia é uma caixinha de surpresa, eles nunca sabem o que vão encontrar realmente. Porque muitas vezes é muito diferente do que tá num raio-x ou do que tá num ultrassom, do que tá em qualquer tipo de exame. E com o Nathan não foi diferente. Quando ele abriu, ele disse que toda a cavidade abdominal do Nathan tava cheia de comida, tava cheia de leite, tava tudo vazado ali. Parecia que tudo que ele comia estava indo para a cavidade abdominal fora do intestino. A cirurgia dele, onde tinham sido feitas, né, estava totalmente aberta. Então não era apenas uma fístula, estava tudo aberto, tudo. Ele disse que substituiu o esôfago dele por esôfago de boi, pericárdio de boi, a carne do coração do boi, né, aquela membrana que reveste. Eu acho que não sei se estou falando besteira, né, porque tô falando na minha linguagem, eles têm, né, os termos lá, mas é a pele do boi. Ele usou aquilo para reconstruir o esôfago do Nathan e ele disse que conseguiu tapar, disse que não tem mais nem como ter nenhuma fístula, porque ele recobriu o esôfago com aquele novo, fez um novo esôfago pro Nathan. Foram 42 dias de hospital em Florianópolis. Depois da cirurgia,
uma semana, mais ou menos, depois, o Nathan foi lá, o Dan foi lá pra ficar com a gente. Ele conseguiu até ficar numa pensão que era bem pertinho do hospital. Então, né, ele ia lá pra pensão, dormia e depois vinha e trocava comigo. Eu preferia ficar na casa das minhas tias porque, apesar de ser um pouco longe do hospital, mas era melhor porque quando eu ia pra casa delas era o tempo que eu conseguia me desligar um pouco das coisas, de assuntos e das coisas do hospital, assim, daquele estresse. Porque eu me envolvo muito, assim. Eu sou uma pessoa que eu me envolvo demais com tudo. Eu sofria não só por mim, né, pelo meu filho, mas graças a Deus o Nathan tava super bem, tava evoluindo super bem. Mas eu me envolvia muito com as outras mães que estavam lá. Tinha uma mãezinha que ela tava há 3 anos no hospital com o filho dela. Foi muito difícil. Eu não sei se elas acabam se acostumando, porque eu nunca me acostumei com o hospital. Pra mim era a coisa mais estressante da vida, assim. Aqueles barulhos de aparelhos parece que ainda estão na minha cabeça, assim. Tinha uma bebê lá também que ela tinha sido abandonada pela mãe dela, então ela tava pra adoção. Ela era uma bebezinha recém-nascida que tinha nascido com várias malformações, ela já tinha passado por várias cirurgias e minha vontade era de pegar ela no colo, mas não podia, porque não pode pegar os outros pacientes, a gente não pode nem chegar perto do paciente que tá do lado da gente. E nossa, eu chorava muito, ficava muito triste por às vezes ver ela chorando e não poder pegar ela no colo. Enfim, gente, muitas histórias tristes dentro de um hospital. Admiro muitas enfermeiras e os médicos que doam a sua vida, né, pra tá lá trabalhando por aqueles que estão lá doentes, porque não é fácil, é muito triste. Mas apesar, né, das histórias tristes, teve muita coisa boa também que eu levei de lá. A gente faz muitas amizades, a gente faz assim, amizades bem especiais. Eu lembro que a gente saía pra almoçar juntos e daí na hora do almoço era o momento que as mamães se encontravam, né, pra chorar as pitangas, contar as coisas que tinham acontecido, as tristezas, as vitórias, as notícias boas, as notícias ruins. A gente se encontrava e conversava e era muito gostoso esse momento. Apesar de muitos dizerem que não gostam de comida de hospital, mas a comida do hospital lá era bem gostosa, tinha bastante coisa, assim, almoço, enfim, era uma comida muito boa. E a gente comia no mesmo lugar que os médicos comiam, assim, era um lugar bem grandão e, tipo, era o melhor momento do dia, a hora que a gente sentava pra comer e conversar, porque o restante do dia era tudo muito estressante, né? A gente nunca, era uma caixinha de surpresa, era aquela coisa de tensão, assim, a gente não sabia o que vai acontecer, porque todo dia acontecia alguma coisa, ou boa ou ruim. Ou ruim do bebê vomitar, fazer febre, passar mal, chorar muito de dor. Ou boa do bebê começar a comer, do bebê... gente, todo mundo tava passando mais ou menos a mesma situação, assim, né? O Dr. Percy deu todo apoio pra gente, ele ligou pra equipe lá do hospital, ligou pro médico que era amigo dele, que ele conhecia, pediu pro médico cuidar do caso e todos os dias ele ligava pra gente pra saber como o Nathan tava. Tipo, ele poderia passar o caso e não era mais paciente dele, né? Mas não, todos os dias ele ligava pra gente pra saber como o Nathan tava. Muito preocupado, o que deixava a gente bem seguro, porque a gente sabia que estavam fazendo tudo o que podiam por ele. Os 42 dias de hospital foram mais... O Nathan não teve muitas intercorrências, ele não pegou infecção, ele não pegou pneumonia, eu não lembro se ele teve pneumotórax, eu acho que ele já veio da cirurgia com dreno, se eu não me engano, já pra prevenir alguma coisa do tipo. Ficou ali alguns dias com dreno quando ele chegou da cirurgia, mas ele não teve infecção, ele não teve nenhuma intercorrência. O único problema era aquela velha história, começar a comer pela boca, porque até então ele só comia por sonda. Na verdade, né, ali depois da cirurgia ele só comia por sonda e aos poucos eles iam começando a fazer ele comer pela boca, só que tava muito difícil porque
sempre tossia demais, e aquela mesma história, tossia e vomitava, tossia e vomitava. E o médico garantiu pra gente que não podia ser fístula, porque ele havia reconstruído o esôfago do Nathan inteirinho, com um tecido que nem era do Nathan, assim, porque era a única coisa que precisava pra ele ir pra casa era começar a comer pela boca. Aquela velha história: doutor, deixa eu levar ele pra casa assim, deixa eu levar ele pra casa com a sonda, eu faço trabalho em casa, né? Aquela gente chorando, pedindo pro médico dar alta do Nathan com a sonda. Aí o médico deu alta e nós viemos com o Nathan pra casa. E o Nathan, gente, já estava com 6 meses. Ele já era um bebê de 6 meses, ele já sentava. E assim, ó, dos 4 meses, quando a gente chegou lá no hospital até os 6 meses, ele teve uma evolução muito, muito grande. Tipo, ele entrou lá um bebê e saiu de lá um novo bebê, assim, porque acho que dos 4 aos 6 meses é quando o bebê mais muda, né? E ele tava muito esperto, ele já falava popó pra Galinha Pintadinha, ele adorava assistir Galinha Pintadinha. Colocava a Galinha Pintadinha no celular, ele ficava vidrado e fazia assim com as mãozinhas, assim, muito esperto, já tava sentando e cantava, tentava cantar junto com a Galinha Pintadinha. Quando a gente saiu com o Nathan do hospital, eu fiquei observando a cara dele, né, a reação dele, porque ele nunca tinha saído da sala. Ele nunca saiu do quarto do hospital. Durante 2 meses, dos 4 aos 6 meses de vida dele, o que para um bebê 2 meses é muito, né? Ele só conhecia aquele quadradinho do quarto do hospital. Ele não conhecia o mundo, ele não tinha visto as coisas lá fora. Saiu, eu fiquei olhando a reação dele e foi muito engraçado, assim, muito, muito emocionante. Ele saía com o olhão arregalado, assim, tipo, olhando tudo, assim, tipo, como se fosse... E foi muito lindo sair com ele do hospital. Tudo que ele olhava, ele ficava assim, ó. Nós fomos pra casa. I won't be coming back again a second time. Can't take it back. Everything you've done.